Aburoboie, pessoal, Boxê. Para essa semana eu vou gravar para vocês um vídeo que fala da relação de Exu com o destino do ser humano. Eu vou gravar esse vídeo em partes porque os assuntos são bastante consistentes e, enfim, acho que é importante um tempinho para a gente poder refletir. Vamos lá. No culto tradicional iorubá, destino não é algo simples, né? É algo profundo, sagrado, e normalmente eu digo, né, já expliquei isso para vocês, destino pode ser composto de 3 formas diferentes, né. Então a gente tem no nosso destino aquilo que nós desejamos fazer, né, então quando decidimos ter uma vivência no Aie, a gente vai diante de Olodumare, né, falar assim de forma lúdica, né, vamos diante de Olodumare e dizemos para Deus: "Queria ir para o Aie para fazer essas coisas". Eh, Olodumare pode dizer: "Tudo bem, você pode fazer essas coisas". E essa é a parte do seu destino que nós chamamos de Akunleian. Porém, Olodumare diz: "Nas suas das últimas coisas que combinamos, você ficou com algumas pendências. Ou das últimas coisas que seus pais combinaram, seus avós, a sua ancestralidade, sua sociedade espiritual combinou comigo, existem algumas pendências. Então, se você vai ao Aie, você vai também cumprir isso. Ou seja, um destino dado à pessoa, uma missão dada à pessoa por Deus, chamado Akunlebá. A junção daquilo que é dado por Deus com aquilo que você eh, quer fazer, já é um destino, né? Agora, tem pessoas que vêm para a Terra só com Akunleian, só para fazer aquilo que queriam, né. Tem outras pessoas que vêm com o que a gente chama de Aiomó. Aiomó é um destino que é totalmente delegado por Deus a uma pessoa. É uma pessoa que virá à Terra para cumprir uma missão para Deus, né. Então, eh, esses são os 3 níveis de composição, né, de um destino. Essas 3 porções, elas vão formar o plano da vida de uma pessoa, né, todas as condições. Porém, não basta ter o destino traçado, é preciso ter possibilidade de realizar o seu destino, né. E existe uma força que é indispensável para que a gente possa realizar o nosso destino, que é Exu, né. Sim, Exu é aquele que é chamado Opa Olodumare, porque é ele quem, com o seu cajado, né, cujo nome em Iorubá é Opá, né, é ele que com o seu cajado põe as pessoas de volta no trilho, literalmente, né, ou seja, põe de novo as pessoas, orientadas com o seu destino. Exu é aquele que tem o cajado que é o cetro, né, da comunicação entre o que é espiritual e o que é terreno, né, entre Orum e Aie. Então ele que sustenta essa ponte. Eh, o Opá, ele não significa, né, só o cajado, ele fala sobre estabilidade, sobre firmeza. Então, Exu é aquele que mantém o plano divino, de pé, né. Por isso que ele está em toda parte. Por isso que Exu é aquele que a gente põe nas portas dos templos, é aquele que a gente põe na porta das casas, ele está no mercado, nas esquinas da vida, nas encruzilhadas, ou seja, nas escolhas. Em todos os lugares em que decisões são tomadas, Exu está, né. Porque ele sustenta esse caminho entre as nossas escolhas e por ser o elo entre a nossa cabeça e o nosso destino, né, ele pode nos dizer: "É por aqui ou não é por aqui". Então, sem Exu, eu diria que até o destino mais nobre, ele fica trancado, né, ele não consegue se cumprir, porque é Exu que abre, inclusive aquilo que é impossível, né. Então, por isso, antes de fazermos qualquer ritual, antes de tomarmos qualquer jornada, a gente tem que entender que Exu não é o último, Exu é o primeiro, né. Então, para quem já me conhece, para quem já esteve comigo em rituais, todo mundo sabe quem é o primeiro com quem eu vou conversar, né, e isso não é à toa, isso se faz porque é ele quem tem o poder de dizer se algo vai acontecer ou deve acontecer ou não deve. Se Exu é o pilar que sustenta o destino, também é ele que põe esse destino em movimento,
né. Então, em toda a criação, né, nos céus, na terra, qualquer tipo de domínio, nada acontece sem comunicação. A comunicação precisa de um mensageiro, e Exu é esse mensageiro, né. Ele é a linguagem, Exu é a rota, né, ele é o sopro que leva a palavra até onde ela precisa chegar. Então, mesmo o Orumilá, né, que é o senhor da sabedoria, o senhor dos destinos, aquele que conhece o destino de todo ser humano, ele também depende de Exu para fazer com que os conselhos dele cheguem até o ori da pessoa que está dando a consulta, né. Então, antes de qualquer, eh, consulta que eu faço oferenda para Exu, né. Então é por isso que não pode ser uma coisa assim, é que nem pastelaria, né, "Vê aí um negócio para mim", eu vejo, mas eu tenho que fazer bom preço, né. Eh, a gente diz que sem Exu o oráculo não fala, né. Nem sempre é Exu que responde no oráculo, mas sempre é Exu que permite que a resposta chegue, né. Sem Exu o ebó não caminha, Exu é quem recebe todos os ebós e leva para o Orum, né. Nem sempre o ebó é feito para Exu, mas Exu come de todos os ebós. Sem Exu a bênção não se manifesta. Então, alguns nomes, né, que são importantes de Exu que eu gosto de falar, por exemplo, o Exu Elebara, que em outros tempos, na Umbanda é associado, né, a palavra Elebara é associado com pombagira, mas na verdade tem uma história que fez chegar a isso, tá. Em outro vídeo eu falo sobre isso, mas Elebara não tem nada a ver com pombagira, Elebara é uma palavra em Iorubá que significa poder, é o todo-poderoso Exu, Exu Elebara, é o todo-poderoso Exu, né. Onibodê, aquele que é o grande guardião das fronteiras, né, Onibodê é aquele que permite a passagem do céu para a terra, é o que permite o que a gente chama de encarnação, né. Assorororó é aquele que responde palavra com palavra, ou seja, o que permite a comunicação. Alagbará Orum Atiaie, né, então é aquele que tem autoridade tanto na terra como no céu. Eu estou trazendo esses nomes de Exu para vocês, conhecerem, porque esses nomes têm a ver com esse assunto que a gente está falando aqui. Mas a gente também vai ter, eh, Exu Adará, que é um nome genérico, né, para Exu, que é o maravilhoso, né, o Exu maravilhoso. Exu Lalu, que é aquele é o Exu, o todo o respeitável, né, o honorável Exu, e por aí vai, diversos nomes aos quais Exu é feito menção a Exu, né, e tudo isso então acaba mostrando que Exu não é só um mensageiro, só um intermediário, sabe como a gente imagina, Exu é o que dá o fluxo, né, ele é o trânsito, é o próprio movimento de axé. Quando a gente pede algo para o céu, para qualquer esfera espiritual, para Deus, para seja quem for, é Exu que leva o nosso pedido, né. Quando a gente recebe uma orientação dada pelo nosso ori, pela nossa cabeça, é Exu quem vem com ela, né, Exu que permite que essa orientação chegue até a gente. Então, ele é um grande atravessador, né, sagrado, canal aí entre a intenção das pessoas e a realização das coisas, né. Exu fala da consistência entre palavra, ação, né, palavra, intenção e ação, porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas quer outra, a gente quer uma coisa e age como se estivesse querendo outra. E quando isso está acontecendo com a pessoa, ela arruma uma confusão enorme com o Exu. Eh, Porém, é importante dizer, né, então assim, Exu também tem seus critérios, né, e o critério é exatamente isso, é essa conexão que existe entre conduta, palavra e coração, né, intenção da pessoa. Então cultuar Exu não é só por oferenda, cultuar Exu é para uma pessoa que tem a palavra alinhada com a sua intenção, alinhada com a sua ação, né. É reconhecer que tudo o que a gente quer se realiza quando a gente põe o movimento verdadeiro na nossa vida, né. Exu é o princípio do fazer, Exu é um impulso, né, de criar alguma coisa. Ele é uma ele é a grande divindade que torna um caminho possível.
né. Então, se você tem pedido e não tem conseguido, acredite em mim, tem falha na sua palavra, ou na sua intenção, ou na sua conduta, na sua ação, né. E se essas coisas não estiverem sintonizadas, pode esquecer que não há oferenda que faça as coisas se realizarem, eu garanto. Eu vou trazer para vocês agora, um Itan, né, uma história do Odu, que fala sobre Ori, né, o personagem Ori, Odu Ofuncanran, aonde, para mim, a gente encontra um dos mais preciosos ensinamentos, assim, sobre o papel de Exu, né, no cumprimento do nosso destino, do destino do ser humano. Nesse Odu é contado, o Odu é muito grande, então eu vou fazer um resumo, mas é contado, que Orunmila foi consultado por uma pessoa, um homem muito aflito com seu próprio destino, má sorte, enfim, não conseguia realizar nada. Ele buscava transformação, alívio, né, um novo caminho. E Orumilá, que é o orixá da sabedoria, né, o conhecedor do destino, lança, né, seu oráculo, seus iquins, vê o destino dessa pessoa, prescreve o sacrifício, deu toda a orientação com toda a sabedoria que Orumilá possuía. A pessoa fez ebó. Tempos depois, absolutamente nada estava mudando, nada, nada. Então a pessoa continuava travada no sofrimento, tudo na mesma coisa. Sorte distante, destino com aparência de fechado. Essa pessoa ficou muito intrigada. Ele foi até Oromilá novamente, que lançou o oráculo novamente. E o jogo revela o Odu Ofuncarã, que aí disse, né? O Odu Ofun, ele sempre é um Odu que chama a atenção do sacerdote, né? E ele revela de forma muito clara: você esqueceu Exu, né? E então, gente, qual é a profundidade dessa lição? A profundidade dessa lição é que nem com toda a sabedoria, nem com toda a boa intenção, é possível a gente interceder no destino de alguém, se nós não lembrarmos de Exu. Ah, mas o contrário é possível? O contrário é possível. Afinal de contas, você está falando com aquele que tem a capacidade de atualizar o destino de alguém, né? Aquele que tem o opá, né? O cajado que vai pôr a pessoa de volta no seu destino. Sem oferecer passagem, gente, sem abrir caminho com o Exu, não existe sabedoria que vá funcionar, né? Exu foi ignorado, então tudo permaneceu parado. O ebó não foi encaminhado para o Orum, o pedido não chegou até onde deveria, né? E aí o destino não se moveu. Só quando o Orumilá entende que e reconhece, né, sua falha, e aí faz o ebó corretamente, incluindo o Exu no ebó, só aí os caminhos começaram a se abrir, né. A sorte vem para a vida dessa pessoa, muda a energia, essa pessoa se alinha novamente com o seu destino. Então, eu digo que esse Itan, ele é mais do que uma história, sabe, ele é um princípio da nossa religião, é um fundamento da nossa religião, porque ele ensina para gente que nem a sabedoria mais elevada substitui a necessidade de Orixá Exu, né. Nada se realiza por completo sem intermediação de Exu. O destino pode estar escrito, mas ele só é vivido se os caminhos da pessoa se abrirem, e é Exu quem faz isso. Coci Euê, Coci Orixá, né, sem folha não tem orixá. Existe outra fala que complementa essa, Coci Exu, Coci Onã, né, sem Exu não há caminho. Então, gente, quantas vezes na nossa vida a gente tenta mover alguma coisa sem consultar Exu, né? Quantas vezes a gente pede, a gente suplica, a gente sacrifica, mas a gente esquece de abrir a estrada para que o nosso pedido chegue aonde a gente passava, né? Você começa as suas rezas em casa pedindo para Exu? Você lembra de Exu? Esse Odu, ele lembra a gente que Exu não é uma formalidade, né, ele é uma condição, um elo entre aquilo que a gente deseja até a realização do que a gente quer, né. Então, se até Orumilá, segunda pessoa de Deus, precisou reverenciar Exu, quem somos nós para não fazer, né.
Para quem já conhece a reza tradicional, que aí eu falo que é como se fosse o nosso Pai Nosso, né, é o Ibá, né, uma reza onde nós reverenciamos as divindades da nossa filosofia. A ordem é Ibá Olodumare, eu reverencio a Deus. Na sequência, Ibá Exu Lalu, eu reverencio Exu, o mais honrado, né, o honorável Exu. Percebe a força que tem isso? Depois vem todo o resto, né? E aí tem uma sequência, uma ordem. Se você não lembra, resgata aí no grupo de WhatsApp que tem o IBA. Se você não estava a tempo, me pede que eu mando de novo. Quero agora fazer com vocês uma construção de um novo conceito, ou melhor, uma construção de um conceito correto sobre Exu. Exu não é justiça, né? Exu é reflexo, reflexo. Exu não pune as pessoas, ele devolve. Exu não castiga ninguém, ele espelha, né? Ele não persegue, ele responde. Então, no culto tradicional iorubá, Exu é conhecido como aquele mais justo, mas ele não é a justiça. Porque justiça aqui não é vingança, justiça é equilíbrio. Justiça para Exu é exatidão, né? Então, Exu é aquele que devolve exatamente o que você vem lançando para o mundo, né? Nada mais, nada menos. Então, não é como um espelho espiritual. Eh, ele é um espelho seu, né? Ele é aquele que vai mostrar quem você é. E ele devolve para você o que você é, né? Então, é o que a gente chama de causa e consequência. Eh, Se a nossa palavra é verdadeira, Exu fortalece a nossa palavra. Se a nossa palavra é mentira, ele desmonta. Se o que a gente pede é limpo, firme, ele entrega. Se o que a gente pede está oculto em intenções diferentes daquilo que a gente falou, ele segura, né. Então, por isso que Exu é temido pelas pessoas falsas, né, por aquelas que não têm coerência entre palavra, atitude e intenção, né, porque não se compra Exu, não se seduz Exu, não se corrompe Exu. Exu é critério. Então o que eu quero desconstruir aqui, é que a gente vê em muitas casas de umbanda, as pessoas achando que podem barganhar com Exu. Elas não podem. Isso está errado. Uma pessoa que passou comigo numa gira de Exu, recentemente, me foi permitido lembrar e compartilhar dessa história com vocês. A pessoa me contou que está com um problema muito sério, né, quase perdendo a empresa, e que ela foi no terreiro e passou com uma entidade, a entidade disse para ela: "Não tem problema, um Exu, né, não tem problema, pode deixar que eu te ajudo, eu quero uma garrafa de uísque". Uma garrafa de uísque para reerguer uma empresa. Eu não sei quem é esse poderoso, mas eu queria muito conhecer. Exu não é isso. Exu não é isso. Exu é aquele que vai olhar para a pessoa e dizer: "Eu vou te dizer aonde está o problema. O seu problema é porque você está fazendo isso certo, isso aquilo errado, né, aconteceu isso, aquilo, você, sei lá, brigou, ou você está com um problema espiritual, é um ataque, ou é isso, ou é aquilo, e portanto, a gente vai fazer um ebó, uma oferenda, qualquer coisa, para neutralizar essa energia". Isso é Exu, percebe? É ele devolvendo, né, aquilo que pode estar errado. E às vezes o devolver o que está errado é pôr um espelho na cara do empresário e falar: "Vai se capacitar, porque você não tem habilidade pessoal para gerenciar uma empresa". E esse é o ebó, é o ebó de comportamento, né. É quando a pessoa precisa fazer a parte dela para que a coisa aconteça. Então, pessoal, conto essa história porque Exu percebe tudo, percebe a falsidade, às vezes percebe a falsidade num ebó, né. Exu, ele sente quando tem ego no pedido da pessoa. Quantas vezes você vai pedir para Exu para te ajudar a refazer um casamento, Exu diz: "Não, não dá, não dá, infelizmente não dá", né, porque o que pode haver ali não é um sentimento de amor, é o ego da pessoa,
né? Querendo reatar ou querendo mostrar alguma coisa, algum tipo de dominação para outra pessoa. E Exu não entrega. É simples, é tão simples quanto isso. Como eu falei, Exu, um outro nome de Exu, que eu posso dividir com vocês, é Exu Alubala, Exu Alubalafé. É aquele que devolve o que foi lançado. Outro nome interessante é Exu Mamó Eyaran. Não, Exu Mamó Eyanré. Eyanré. Exu Mamó Eyanré. É aquele que não favorece aquele que não se conhece. Gente, esse nome é extremamente relevante, né? Porque Exu não favorece a pessoa que não consegue se conhecer, a pessoa que não sabe o que quer. Não é porque Exu julga a pessoa, mas é porque ele revela, né? Então, se você vem pedindo para Exu e não vem conseguindo o que você quer, acredite em mim, tem algo errado entre a sua fala, a sua intenção e a sua atitude. É por isso que você não tem conseguido aquilo que você deseja com Exu, né? Eh, eu sempre coloco para as pessoas assim, quando vem fazer ebó para Exu, enfim, ou qualquer ebó, peça o que você quer de forma objetiva. Porque é muito comum que a gente se ajoelhe na frente de Exu, né, como a gente se ajoelha para qualquer santo por aí, e a gente começa: "Ai, que minha família seja feliz, que tudo dê certo, que todo mundo fique bem, que tudo seja ótimo, ai, que tudo seja incrível, que eu consiga realizar os meus desejos". Não é assim que se fala com Exu. Exu não quer saber disso. Exu quer saber o que você quer. Ele escuta a sua prece, ele escuta o seu silêncio, mas você tem que ter intenção verdadeira naquilo que você quer. Você tem que saber o que você quer, porque para quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Então você pode ficar ao seu destino. Exu não é assim, gente. Exu quer que você diga: "Exu, eu quero um trabalho assim, 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 porque eu preciso disso para isso, para aquilo", sabe? Ele precisa que você se conheça, que você assuma aquilo que você é. Mesmo que você diga: "Eu preciso desse tipo de trabalho assim, assim, porque eu sou fraco, eu ainda sou fraco, mas se essa for a ponte para me fortalecer, eu preciso de um trabalho que me ajude a me fortalecer. Eu preciso de pessoas perto de mim que me ajudem a me preparar para o meu destino. Eu preciso de bons clientes, clientes que me paguem. Eu não quero cliente caloteiro, quero cliente bom, Exu. Exu, eu quero um bom marido, eu quero um marido que me ajude a dividir o meu sustento, eu quero um marido assim. Exu, quero filhos, quero bons filhos. Quero filhos inteligentes, quero filhos com boa saúde, quero filhos. Percebe? É totalmente diferente de: "Ai, que dê tudo certo, quero uma família, Exu, me dá uma família boa". Família, família. Então, gente, eu tô trazendo isso porque é muito importante. Quando a gente vai falar com Exu, a gente não tá falando com um mensageiro qualquer. A gente está falando com aquele que faz o axé, a energia se movimentar. Meus queridos, eu vou tentar ser mais sucinta, porque eu sei que eu me empolgo quando estou falando de orixá, principalmente quando estou falando de Exu. Nessa última parte, eu queria dizer que muitos de nós acreditam que destino é imutável, que se alguma coisa está dando errado, é porque estava escrito assim. Isso não existe na nossa filosofia. Isso não existe. Não existe fatalismo na nossa filosofia, tá? Nossa filosofia é baseada em responsabilidade. Exu ensina responsabilidade, escolha e ensina recomeço, né? Então, esse é o ciclo que Fá nos ensina a viver. Cada um de nós nasce sim com um destino, só que as nossas ações, nossos pensamentos, as escolhas, as posturas que a gente toma, pode nos aproximar do nosso destino, que é bom, ou nos afastar dele, certo? Nesse momento que Exu se mostra essencial, porque é ele que oferece para a gente a chance de a gente se realinhar, de a gente voltar, de a gente se corrigir, né, de a gente se religar ao nosso ori. Exu é o dono da estrada, então é aquele que reconstrói as pontes, né. Ele se você se desvia daquilo que você se comprometeu no Orum, se você perdeu a direção, se você está sentindo que o seu destino está travado de alguma forma, é Exu quem pode ajudar você a se realinhar, né. É ele que fala no oráculo, então ele vai ajudar.
Só que isso exige verdade, sacrifício, né, ebó, não é uma barganha, sabe, mas sim um sinal de humildade e disposição para mudar, para mudar. Com Exu, o destino pode ser reescrito, né, não porque vai ser apagado o seu passado, mas porque o futuro pode ser redirecionado, né, transformado. Com ele, sempre é possível voltar ao centro, voltar ao caminho, retornar ao ori. Não existe idade, não existe nada. Claro, para algumas coisas existe idade, né, se uma mulher de 65 anos dizer que ela quer ser mãe, provavelmente ela até poderia ser, então não pelas formas naturais, né, mas dentro dos limites, tudo é possível de se fazer com Exu, né. Eh, só o que eu queria dizer é que se está parecendo que o teu caminho está fechado, você precisa jogar. Você precisa se consultar e consultar Exu, né. Eu quero deixar um chamado para vocês, né, para finalizar. Queria deixar um chamado para que vocês alinhem a sua palavra, né, que antes de agir vocês consultem os seus caminhos, né, que antes de jogar vocês consultem o seu ori, mas que antes de tudo saúdem Exu. Saúdem Exu ao entrar na minha casa, né, saúdem Exu ao sair da nossa casa, ao começar a gira, ao sair da gira, saúdem Exu pela manhã, nada se começa sem ele. Alguns de vocês já devem ter recebido, né, o que seria a reza que seria o Pai Nosso, da nossa filosofia, que é o que nós chamamos de Ibá, é uma reza que significa minha reverência, né. Eh, e pra quem tem a reza e lembra, a gente logo pela manhã faz Ibá, né. Ibá, é o nosso Pai Nosso. E lá a gente começa: "Ibá Olodumare", eu saúdo a Deus, né, minhas reverências a Deus. Na sequência vem: "Ibá Exu Lalu", né, Ibá, aquele que é o mais honrado, honorável, Exu Lalu, né. O Lalu significa honorável. Gente, Exu é o segundo, depois de Deus. Isso fala muito, ninguém precisa falar, isso fala, isso é a tradição de orixá, né. Então, apesar de Orumilá, a reza de Orumilá diz segunda pessoa de Deus, né, Orumilá, segunda pessoa de Deus. E apesar de ele ser a segunda pessoa de Deus, ele não é o segundo saudado. Então, reverenciar Exu é um conceito, é uma consciência, né, porque sem ele não vai haver caminho. E eu queria, eh aqui dizer para vocês, né, alguns significados de algumas palavras que eu ainda acho que são importantes. Eh, então, a gente sempre fala Mojubá Exu, né, Mojubá Exu. Mojubá é uma saudação que que se faz a um rei. Então, a gente em português fala, né, Exu é Mojubá, mas enfim, Mojubá é uma saudação para um rei, né, se você estivesse de frente com um rei, você ia dizer Mojubá, Alafim, XPTO, o nome do cara, né. Enfim, é um cumprimento respeitoso. Eu vou finalizar lendo um trechinho, que eu acho que é importante para a gente finalizar o que eu comecei aqui nesse nosso vídeo, nessa nossa aventura. Ogum disse: "Aquele para quem você se esforça para transmitir sabedoria e não chega a ser sábio, não aprende, é como uma árvore que não responde. Aquele para quem você se esforça para transmitir conhecimentos e não chega a ter conhecimentos, é como uma palmeira numa floresta. Aquele cuja sensibilidade você estimula e não chega a ser sensível, é como uma árvore na qual você se bate. Aquele a quem você indica o caminho e não reconhece o caminho, é como uma árvore, como se a quem se prestasse um favor. Bom, desejo que vocês não sejam como árvores, né? Desejo que vocês escutem, aprendam, participem dos rituais, para que vocês possam começar a aprender e a sentir a essência daquilo que realmente são os nossos orixás. Adupé, Axéu, espero que o vídeo tenha enriquecido um pouco mais o conhecimento de vocês e o entendimento entre o papel de Exu e o nosso destino. Axéu.